Todos os olhos estavam voltados para Londres e Paris, após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de permitir que a Ucrânia usasse mísseis americanos ATACMS para atingir alvos dentro da Rússia. Acontece que a França e o Reino Unido doaram seus mísseis de cruzeiro Storm Shadow e Scalp-G para Kiev. No entanto, Londres não havia recebido permissão dos Estados Unidos para permitir que eles fossem usados para atacar alvos na Rússia, enquanto a França permanecia na inércia sobre o que os ucranianos poderiam fazer com os mísseis homólogos de longo alcance Scalp-G. Embora os mísseis de cruzeiro europeus sejam fabricados pela fabricante de mísseis MBDA, os Estados Unidos controlam parte da tecnologia da empresa, o que lhe dá voz ativa sobre seu uso. Tanto o governo francês quanto o do Reino Unido indicaram anteriormente uma disposição de aprovar o uso ucraniano contra alvos na Rússia dos mísseis de cruzeiro que eles forneceram. No entanto, ambos dependiam de dados de alvos atualizados, que provavelmente vêm dos Estados Unidos, o que significa que eles também foram bloqueados para o uso pelos ucranianos. Até uma semana atrás, tanto os mísseis americanos quanto os europeus estavam sendo usados contra alvos dentro da Ucrânia, ocupada pela Rússia, incluindo a frota russa do Mar Negro, que estava baseada na Crimeia antes de ser forçada a fugir para portos russos mais distantes dos combates. No entanto, há 3 dias, a Ucrânia disparou mísseis britânicos de longo alcance Storm Shadow em território russo pela primeira vez, um dia após lançar mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos. Os mísseis visavam a região de Kursk, que fica na fronteira com a Ucrânia. Só na noite de sábado, 23 de novembro, a Ucrânia lançou pelo menos 8 mísseis balísticos ATACMS de fabricação americana, com grandes explosões sendo ouvidas e sentidas, abalando o território russo. A maioria delas precedidas pelo apito agudo do que parecia ser um míssil se aproximando, mas faltava a aprovação da França. O primeiro sinal de que haveria uma clara mudança na política de guerra veio na sexta-feira, 22 de novembro, após o presidente Biden conversar por telefone com o presidente francês Emmanuel Macron sobre uma série de assuntos globais e bilaterais, sem aprofundarem o teor da conversa ao público. No início da tarde de sábado, foi então que o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, anunciou a decisão final do presidente Macron para atacar a Rússia com os mísseis de longo alcance Scalp-G, disponíveis neste momento nas mãos e a partir da Ucrânia. De acordo com a autoridade francesa, não há linhas vermelhas quando se trata de apoio à Ucrânia. Uma clara crítica às falas recentes de Vladimir Putin, que soaram como ameaças a todo o Ocidente. Jean-Noël Barrot disse que a Ucrânia poderia disparar mísseis franceses de longo alcance contra a Rússia na lógica da autodefesa, mas não confirmou se as armas francesas já haviam sido usadas até o momento em que esse vídeo foi produzido na tarde de sábado. Segundo o ministro, o princípio foi estabelecido, nossas mensagens ao presidente Zelensky foram bem recebidas e o presidente Macron indicou a disposição da França de permitir que seus mísseis sejam disparados contra a Rússia. Mas os comentários de Barrot são significativos, vindo dias depois que mísseis de longo alcance dos Estados Unidos e do Reino Unido foram usados dessa forma pela primeira vez. Os franceses Scalp-G e suas variantes são uma série de mísseis de cruzeiro lançados do ar de fabricação francesa. Variantes do míssil foram personalizadas e vendidas para o Reino Unido, Itália, Grécia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A França também desenvolveu e implantou uma versão lançada do mar para uso em seus navios e submarinos. Os mísseis Scalp-G e Storm Shadow são virtualmente idênticos em todos os aspectos, exceto quando são equipados com diferentes componentes de interface de aeronave e software. Os mísseis têm 5,1 metros de comprimento, um diâmetro de corpo de 630 milímetros, pesam 1.300 kg e têm um alcance entre 250 a 400 km. O Scalp-G está equipado com o motor microturbo TRI 6030 e uma carga útil de 400 kg.
Os mísseis devem ter uma vida útil de 12 anos quando totalmente abastecidos e armazenados em recipientes lacrados. Isso significa que em 12 anos, o míssil pode ser utilizado a qualquer instante. O Scalp-G é guiado por um sistema de navegação triplo, usando navegação inercial, GPS e navegação de referência de terreno, o que dá mais confiabilidade para o seu uso. Esses sistemas avançados de navegação, combinados com buscador de imagens infravermelhas e algoritmos de reconhecimento automático de alvos, permitem que o míssil atinja efetivamente o ponto de impacto-alvo em condições severas. Os assessores e autoridades de Emmanuel Macron chegaram à conclusão de que os aliados ocidentais não devem impor limites ao apoio à Ucrânia contra a Rússia e não devem estabelecer e expressar linhas vermelhas, determinando que a França deve apoiar a Ucrânia tão intensamente e pelo tempo que for necessário, porque é a segurança da Europa que está em jogo. O ministro francês Barrot sugeriu convidar a Ucrânia a se juntar à OTAN, como o presidente Zelensky solicitou. Abre aspas para Barrot. Estamos abertos a estender um convite, então, em nossas discussões com amigos e aliados da Ucrânia. Estamos trabalhando para fazê-los se aproximarem de nossas posições. Fecha aspas, encerrando a sua declaração dizendo que a cada vez que o exército russo avança 1 km², a ameaça se aproxima 1 km² da Europa. Este é o canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que não teve o engajamento e a monetização restringidos pelo YouTube, como aconteceu com o canal principal Área Militar. Então me dê um apoio, se inscreva e ative as notificações.